Boa noite, pessoal. Iniciamos aqui a primeira transmissão ao vivo do Primitivo Cast. Hoje estamos eu, Silvestre, junto com os irmãos Quevedo novamente. Bem-vindo de volta, Vitor Quevedo. Obrigado. Boa noite, Vini. Boa noite para quem estiver assistindo a gente aí na live. Agora são 8 horas e 6 minutos do dia 4 de março de 2024. E, como já avisamos, né, vamos estar fazendo a live. A live está sendo transmitida pelo Instagram, Twitch, Facebook, LinkedIn e YouTube. Qualquer um desses canais aí você pode buscar a gente. Pode falar, Vitor. Felipão, é que você é meio velho, é Twitter, tá? Não é Twitch. Ah, não, é Twitch, é verdade. Desculpa. Que gato. Acho que vou falar nada para você, hein? Mas já voltou agora. Aí hoje a gente tem um convidado que, cara, ele é mestre em tecnologia e blockchain e inteligência artificial. Na verdade, eu não queria ser uma inteligência artificial um dia, uma inteligência bem artificial, mas esse cara aí, ele é mestre em tudo. Vamos dar boas-vindas para o Percival Baleste. É assim que fala, professor? Olá, tudo bem? É Baleste, é um sobrenome catalão. Boa. Aí, tudo bem com vocês, pessoal? Muito obrigado pelo convite. Valeu, show de bola. Percival. Muito bem-vindo, hein, professor? Uma honra ter você aqui. Ô, professor, obrigado. A gente costuma deixar com que o próprio convidado fale o que ele faz, o que ele é, se apresente aí para a gente. Fique à vontade. Não, tá bom. Eu acho que a primeira coisa que é interessante comentar é que eu comecei desde muito pequeno, né, muito apaixonado por inteligência artificial, né? Eu comecei a ler Isaac Asimov com 11 anos, então a minha vontade era construir os cérebros eletrônicos. Então eu comecei eu queria me formar em engenharia para construir esses cérebros eletrônicos, e aí no início dos anos 80 começaram a falar da profissão de programador, e aí eu resolvi me tornar programador. E aí por volta de 82 eu já estava programando. Então... Desculpa perguntar, mas quantos anos você tinha mais ou menos em 82? 16. 16 anos você já estava programando já. Hoje eu tenho 58, então a primeira coisa que acho que é interessante falar sobre mim é, as pessoas perguntam se até hoje eu programo, ou desenvolvo, eu falo, eu nasci programador, vou morrer programador, então acho que é a primeira coisa que eu queria deixar claro para todo mundo. Muitas vezes as pessoas me procuram com receio, né, de querer saber como codar e tudo. Eu digo que todo mundo tem que saber codar, porque eu codo até hoje, né? Sim. Então, já iniciando aí a responder a sua pergunta, né? Então, eu, na verdade, tive a intenção de iniciar a carreira mesmo sem estar formado. Então, eu comecei a me formar programador autodidata. O primeiro contato que eu tive foi... Trabalhei como office boy na Prodesp, na Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, porque lá eu sabia que tinham computadores, então eu fui trabalhar lá. Aí tive contato com uma máquina da Prológica, tinha uma biblioteca, peguei lá alguns manuais e comecei a programar BASIC. Mas eu descobri que isso não era linguagem comercial, né? Que a linguagem comercial era COBOL. Aí meu pai trabalhava no Banco do Estado, e eu falei para ele que eu queria aprender a programar, fiz um curso de programação. Ele me arrumou um estágio no Prodapom, processamento de dados da polícia, da polícia mesmo, né? Polícia militar, né? Sim. E eu, garotinho lá, né? Naquela época a gente já tinha tênis quadriculado Vans, calça quadriculada, camisa de flanela, camiseta de rock, só barba que não havia, né, na gente direito, mas o que é interessante, né, hoje em dia, falar que os caras modernos são nerds, programam, usam camisa de flanela, All-Star, né, Converse. Eu era esse naquela época, calça de flanela. É o moderno da atualidade na década de 80. Pois é, aquilo que era moderno, o que é moderno hoje era exatamente aquilo que eu fazia. Então, embora eu tenha 58 anos de idade, vou fazer 43 anos como developer,
pelo tudo indica que eu sou uma pessoa moderna, né? E que o assunto do momento é inteligência artificial, o que me trouxe a querer estudar isso, né? Então, estou iniciando aqui a conversa pelo começo e fim. Agora vamos contar o miolo. Se eu não Com demora, certeza. apaixonado, né? Por o que mudou, né? As roupas elas meio continuam as Sim. mesmas, tá? O Felipe Silvestre, o Vinícius. Continua. Mas eu Os vou deixar vans. agora o Vinícius e o Vini se apresentarem aí para você. Aí depois a gente entra aí nas perguntas e nas dúvidas que a gente tem sobre todo esse início aí que você trouxe para a gente. Tá bom. Ô, Percivalzão, cara, muito obrigado aí. Um prazer inenarrável, tá? Você ter aceitado o nosso convite. E, assim, cara, uma honra conhecer aqui um programador, um code builder das antigas, cara. Obrigado, de verdade. E se você tá em casa, seja muito bem-vindo. Quem manda aqui é você, né? É isso O mesmo. pessoal Não, da de live. forma alguma, não manda em lugar nenhum, cara. E tamo junto. Vou deixar o Vitor se apresentar aí, falar. Tá bom. Percival, muito obrigado pela participação aí do Primitivo Cast, é muito legal tá aprendendo um pouquinho com você aí. A gente quer saber bastante do seu primórdio, né? O ideal é chegar ali a um contexto muito bacana, né? Qual foi o caminho que ele percorreu, o que ele enfrentou, né? Conta pra gente, vai ser bacana. Obrigado, Percival, por ter vindo. Que isso, prazer é todo meu. Quer falar uma coisa, Silvestre? Eu queria só perguntar quem é o Percival. De Ah, onde tá você bom. veio, como é que você chegou, quem são as pessoas que te influenciaram, e conta a sua história aí pra gente. Não, legal. Eu sou filho de uma mãe enfermeira e um pai bancário, de oriundos do interior de São Paulo. E aí logo muito cedo, eu tinha muita facilidade com matemática. Eu era aquele... Tinha cabelo, né? Óbvio, o óculos era diferente, mais quadrado, assim. Aqui a gente recebe bullying por ser careca, tá? É mentira, gente. Tem gente aqui do lado aqui, ó, que não Na gosta. verdade, eu vejo uma segregação na minha tela, né? Os carecas de um lado e o cabelo do A minha outro. tá assim também. Mas você repara que a câmera está invertida, né? Na hora que eu fiz Ó, assim, ela foi para o mudaram a lado gente. contrário, né? Então, olha lá, mudaram, né? Mudaram a Só. gente, mas vamos dar um foco aí em você, que é o nosso ator hoje. Não, mas eu era bem cabeludo, viu? Não é por aí, não, viu? Silvestre, não deixa eles tão felizes assim, não, porque eu tinha o cabelo bem comprido. Então, eu sempre tive muita facilidade com matemática, né? A vida toda. Existem pessoas que são assim, a gente meio que tem uma habilidade matemática grande. Sim. E eu gostava de ficção científica, né? Como todo nerd, né? E naquela época, tudo que se vê hoje em dia, por incrível que pareça, já existia, né? Porque Star Trek foi criado no ano que eu nasci, 66, Sim. né? A Elisa, o primeiro chatbot, também foi criado em 66, o primeiro Large Language Model. Em 77, Star Wars, assisti no cinema que meu pai me levou. Então, assim, fica meio estranho eu falar do particípio, né, do futuro, né? É engraçado, né? Que você viu, né, surgir. A gente já viu, já tinha legiões de pessoas Exatamente. acompanhando. E E o você. interessante para falar disso é assim, hoje nós estamos vivendo um momento muito interessante, porque aquilo que eu lia em Asimov, e era o Asimov mesmo, que eu li os outros, Arthur C. Clarke, li outros autores, só que eles tinham lá uma ficção em uma linha que não era tanto da inteligência artificial e da robótica. Né? E o Asimov era só isso, ele inventou a palavra robótica. Então, se olhar no Oxford Dictionary, ele que inventou. E ele começou a escrever isso em 1941, né? 51, eu fui ler isso anos 70, né? Final dos anos 70. Eu tive acesso por conta própria. E para mim isso era o futuro. Isso era o que ia acontecer no futuro. Só que o tempo foi passando e eu achei que ele ia ter a idade suficiente para poder ver a inteligência artificial. E, bom, aí conhecendo matemática, passava fácil na prova, consegui passar na prova de admissão para poder ser estagiário lá dentro do processamento de dados da Polícia Militar, né? Prodapom, fica ali na Parque da Luz. Né? E ali fiz os cursos de programação COBOL. Na época ainda tinha que perfurar cartão, né? Tinha terminal, mas tinha que perfurar cartão. Eu lembro que o sistema operacional era Virtual System IBM
370/370, esse foi o primeiro cartão que eu falei, /VSE, né? 3370. Explica para o pessoal que vai assistir a gente, vai comprar, o que era esse cartão aí que você tinha que furar, como é que funcionava isso? O Vitor mesmo não faz a menor ideia do que é isso. Não sabe, né? Então, as mídias, uma coisa que... Computação sempre foi uma coisa muito cara, né? Hoje em dia ela é muito acessível, você pode adaptar o seu telefone pessoal ao seu celular. Você põe um teclado, você põe um monitor, tudo, você usa ele como computador, se você quiser. Hoje, dificilmente alguém não tem um computador, né? Na época que os computadores, quando nós ouvimos falar primeiro dos computadores, quando eu era criança, se chamava cérebro eletrônico, era o nome. Cérebro eletrônico eram chamados os computadores. E uma das coisas que hoje é muito barato, e naquela época custava muito caro, eram os meios de armazenamento. No geral, para qualquer tipo de armazenamento. Então, vocês devem ter visto no meio já como consumidor, pessoa física, que quando você vai buscar informação muito antiga, música, você vai ter que encontrar um disco de vinil. Eu tenho um gramofone, um disco bem grosso de 78 rotações, ou seja, quanto um disco pequeno de 10 polegadas, 78 rotações, ou seja, um espaço pequeno e uma velocidade muito rápida, um volume de informação muito pequena. Aí começaram a criar as prensagens de vinil maiores, né? E aí, com você conseguindo armazenar mais músicas. Lógico que a qualidade compromete, mas você conseguir armazenar mais coisas. Ninguém está falando da profundidade do som, né? Que a gente está falando sobre a capacidade de armazenamento de conteúdo. Sim. Aí começaram a surgir long plays, aí discos duplos, né? E aí surgiu a fita cassete, fita cassete. Com a fita cassete você conseguia gravar 60 minutos, 90 minutos, 190 minutos. Você conseguia estender isso, né? E você também tinha outros tipos de mecanismo de fita, que eram aquelas fitas de rolo, também que você podia usar para o áudio, né? Esse mesmo princípio, ele vale também para a computação. Então, nos 82, quando fui ter contato com os computadores, eu fiz as provas para poder entrar como office boy, que tinha acesso ao CPD, que chamava naquela época, né? Dentro do data center. E lá podia ver os equipamentos. Então, assim, como é que você armazenava informação? Você tinha poucas formas de armazenar informação. Uma delas, assim, eu diria que era mais portátil, seriam justamente as fitas magnéticas. Então, você imprime você tinha aquelas fitas magnéticas gigantes, tipo aqueles Tascam, né, gravador de rolo, é o mesmo princípio da fita cassete, e ele tinha uma capacidade de armazenar muita informação, ler rápido, né? Tudo funcionava muito rápido. Depois vieram as unidades de disco, né? Então, onde você podia ter uma memória de acesso randômico aleatório, né? A fita não. Você tem que chegar naquele trecho, ele tem que percorrer a fita toda, mas o equipamento tinha essa inteligência. Os discos naquela época ficavam no andar, mais embaixo, assim. Eu lembro que eu tinha um acesso olhava, aqueles negocinhos com umas luzinhas, assim, não se sabia o que acontecia lá dentro, né? Era uma emoção muito grande, me sentindo um futuro robótico com as coisas. Mas ninguém sabia explicar como fazia o que o pessoal fazia lá na nave de Star Trek, estava fazendo ali, né? Naquele ambiente do... Garotinho, cabeludo ainda. E aí, a maneira mais barata de você ter os dados, você não ter que comprar as fitas magnéticas, porque a máquina de ler fita era gigantesca, né? Muito caro. Os equipamentos eram todos da IBM. Se quem for na IBM, lá no térreo, tem lá meio tipo um museuzinho, você vai encontrar todas essas máquinas que eu estou falando lá. Impressora Mega Monster e tal. Então, a maneira mais rápida e barata de você guardar informações, por incrível que pareça, era você preencher aqueles cartões que todo mundo que estudou a introdução a processamento de dados ouviu falar lá de Hermann Lerich, né? Que ele criou lá um cartãozinho perfurado e aí você pode ter uma determinada combinação de caracteres. E o cartão que era o perfurado daquela época, tinha dois tipos de cartão. Tinha o do /360, que era um cartão maior, de 80 colunas, né? Então, como é que funcionava ele? Na verdade, aquele cartão era uma linha, né?
80 colunas, uma linha. Tanto que se você olhar editores muito antigos, você vai ver que eles são 24, né, linhas, 80 colunas, né? E tinha inclusive uma folha de papel quadriculado que o programador escrevia o código ali, não tinha terminal, era muito caro. E aí, ou a pessoa ia na perfuradora de cartões e perfurava a linha, né, do programa, ou você escrevia dentro de uma folha de papel quadriculado, 24 por 80, e mandava para digitação, e eles perfuravam aquele cartão. Então, hoje você ouve a palavra deck, né, que ninguém vira e fala assim, não, o seu deck, né, que é tipo uma apresentação, o seu deck de alguma coisa. O deck era exatamente a quantidade de cartões. Eles tinham que estar numerados naquela sequência, aquilo caísse no chão, o seu programa ia estar na sequência errada, a máquina não ia conseguir ler. Então, o primeiro programa que eu escrevi, ele teve que ser feito em cartão. Não que não existiam terminais, existiam, mas era um estagiário que estava dando despesa, né? Falou, não vamos dar recurso bom para esse molequinho aí, com essa calça quadriculada, né? Cabelo moderno. E tinha um cabelo moderno, mullet e tal, que é igual o que usa hoje. É tudo igual. Se pegar uma foto minha daquela época e trazer hoje, talvez a diferença é que as camisas Levi's eram mais grossas e os jeans também. Né? E o Converse também era mais qualidade. Talvez essa seja a diferença. As bandas de rock é a mesma. Misfits, Led Zeppelin, AC/DC, tudo a mesma coisa. Igual, né? Então, acho que se fosse transportar para essa época... A sua referência para música, para rock que você ouvia na época é essa do rock clássico, que a gente chama de clássico. Hoje é o atual na época. Então, na verdade, ele já era meio clássico naquela época, já, viu? Porque eu já tinha uma geração anterior minha que eram músicos, tal, os caras do cabelão. Eu já entrei na geração punk, pós-punk. Os caras que tinham mesmo uma cultura boa mesmo eram os riponga. Eu já comecei com Sex Pistols, né? Era Ramones. Eu entrei na época do punk, pós-punk. Então, a música daquela época, que a gente diria, dessa idade minha, era o New Wave, eu acho, já. O rock já existia há muito tempo. Era o que te influenciava ali. Cara, música, tecnologia. A tecnologia sempre, né? Isso não era um incentivo de todo mundo, isso eu sempre gostei. Tanto que o meu nome Percival foi dado pelo meu pai, que gostava muito de cosmologia, vem de Percival Lowell. Né? O Percival Lowell era um milionário americano que gostava de cosmologia, e aí ele começou a financiar a cosmologia com recurso próprio. Ele construiu telescópio. No Arizona se encontra lá o tio Percy, né, Uncle Percy, né, o museu dele, Lowell Institute, é dele. Ele que era um milionário que ele começou, e aí meu pai colocou meu nome em homenagem a Percival Lowell, né, que é esse cosmologista. Meu pai também gostava muito. E você não quis ir para essa área de astronomia? Cara, eu quis, a primeira coisa que eu queria ser era astronauta, né, cara? Isso é normal, criança. A primeira coisa que a gente quer ser é uma coisa muito fantástica, né? Queria ser um astronauta. E eu fui pesquisar, né, atrás, o que tinha que fazer para ser astronauta. Aí você tinha que ser piloto, tal, menos de 35 anos, tudo. Aí eu queria saber como seria piloto. Piloto não podia ter nenhuma deficiência visual, então eu não podia ser piloto, então eu não ia poder ser astronauta, porque eu usava óculos, tinha deficiência visual, eu não ia conseguir ser piloto de caça, né? Dirigir lá. X-15 e tal, porque quem assistiu o filme de astronauta era isso que os caras pilotavam, né? Umas máquinas, acho que até hoje não tem máquina que bateu o recorde do X-15, né? Aquele foguete, né? Bom, aí eu falei, não vai dar para eu ser astronauta, né? Então, eu vou ser astrofísico. Eu já sabia o que era a disciplina na época. E aí fiz meu pai me levar na USP lá. O centro de astrofísica era no mesmo lugar, aqui no Parque do Ibirapuera, do lado da minha casa. Passei do lado da Pelta. Ele falou, podia ter estudado aqui, né? Aí o meu pai, um melhor amigo dele, hoje já é falecido, né? Ele foi professor, né, doutorado em filosofia e tudo. Ele falou, meu pai chamou Alter, meu pai é vivo ainda, né? Alter, não deixa seu filho estudar física.
cosmologia, esses negócios não, cara. Astrofísica, os caras ficam tudo maluco. Ele é sério mesmo, é? Não, os caras são doidos, cara. Os barbos de cabelo comprido, tudo maluco, cara. Esses caras da física tentam convencer teu filho a fazer outra coisa. Aí, beleza. Aí eu fui convencido a construir os cérebros eletrônicos. Eu, beleza, então eu vou construir cérebros eletrônicos, vou construir robots, tal. Aí fui entender de robots. Aí eu cheguei no Asimov, aí lá encontrei o contexto da inteligência artificial, as máquinas programáveis e tudo. Aí cheguei à conclusão de que estudar eletrônica, que eu cheguei a entrar em várias escolas, né, públicas mesmo. Tem Guaraci Silveira, uma escola de técnica pública, né, segundo grau técnico, você já entrava estudando eletrônica. Eu descobri que a parte de hardware e engenharia, como um todo, ela estava em uma época meio ruim. E aí surgiu novas profissões, que eram o programador de computador e o analista de sistemas. Aí, pô, como é que faz para se formar nisso? Aí fui atrás, né? Sempre fui pesquisador desde criança. Hoje é fácil, né? Hoje você tem que faz a pesquisa. Hoje você tem a real inteligência artificial que te ajuda a pesquisar. Elas ainda estão aprendendo, né, cara? Vão continuar aprendendo durante um bom tempo, né? Eu gosto de falar que a inteligência artificial ela é uma ferramenta, né, cara? O homem vai criando ferramentas para melhorar a sua vida. A pedra polida, a pedra lascada, ele descobriu o fogo, não é? Aí depois ele aprendeu que ele podia plantar, ele deixou de ser nômade, passou a construir cidades, aí veio a máquina a vapor, aí veio todo aquele pavor, né? A máquina a vapor vai acabar com os empregos. Não, faltou emprego, né? Maquinista até hoje deve ser difícil de encontrar. Aí veio a eletricidade, Tesla, aquela luta, né? Tesla, tal, discutindo com a turma lá, discutindo todas as questões da eletricidade. A eletricidade não mudou nada, aumentou os empregos, as máquinas. Até hoje falta mão de obra especializada, vê a quantidade de curso no Senai que tem aí, e quanta torneiro mecânico, não sei o que, vai ver, tem vaga até hoje. Isso aí, desde quando eu era criancinha, comecei a ler, eu vi escrito, precisa-se torneiro mecânico. Até hoje deve precisar de um monte de gente. As máquinas não substituíram a mão de obra, e nem os artesãos, né? Eu lembro que meu pai usava terno, que eles falavam, né? O Xuxa fala costume, que era feito por alfaiate. Aquilo era acessível. Hoje não é acessível um alfaiate. Ele não é acessível. Aquilo que a máquina faz, você compra. Aquilo que o ser humano faz, você não compra mais. Então, você continua tendo os artesãos da mesma maneira. Aí, nos anos 80, vivenciei a terceira revolução industrial, que foi a computação. E, pô, era normal, né? Pessoas que faziam mais de uma faculdade ao mesmo tempo. Faziam engenharia de dia, administração à noite. Aí, no terceiro ano de engenharia, quando o cálculo entrava para valer, abandonava, ficava só na administração. Por isso que a gente tem um monte de engenheiro, de gestor, né? Que ele começa lá, na hora que a coisa começa a pegar, chaveia para administração, fica molezinha, né? Aí eu comecei a tentar encontrar de forma autodidata. Eu descobri que essa profissão programador não existia. Na verdade, ela não é regulamentada até hoje. Eu espero não morrer, né? Mas eu comecei minha vida programador, vão fazer 43 anos, eu ainda sou um programador, e é uma profissão não regulamentada ainda até hoje, ou seja... Mas como é que contrata? Porque tem muitos com programadores, muitos jovens, né, querendo ser programador e tal, mas como é que funciona a regulação, se não é regulamentado? Cara, a regulação é lei do mercado, que procura, cara. Vamos fazer um paralelo aqui, né? Ô, Silvestre, imagina você fazer uma obra na sua casa, cara. Aí você descobre que tem que quebrar a parede, vai ter que mexer num cano. Você vai pedir para o cara a certificação, você vai pedir referência. Você vai no mecânico resolver o problema do teu carro. Seu carro ou a moto, aí não tem mais garantia. O carro que minha esposa ainda tem garantia, leva na concessionária. Você vai pegar o quê? A certificação ou a referência? Não é? Eu convivo no meio acadêmico e convivo no meio corporativo. Silvestre, tem colega meu de meio acadêmico que ele tem praticamente 2 páginas de certificado. Tipo, 3 doutorados, 4 pós-docs. Mas ele não cobra.
E aí você pega ali gente da comunidade, tem um monte de instituições, Programando na Quebrada, algumas aí que eu conheci, que subsidiam cursos. Dentro do próprio, lá dentro da USP, tem o Paideia, que é um programa para bolsistas, né, para crianças bolsistas. Ele aprende a programar. Na hora que você vai fazer teu emprego, você trabalhou como data engineer, quando eu te conheci. Vou te entregar aqui. Ainda sou. Dá para o cara ser... Não deixa de ser, não. Dá para o cara ser acadêmico e não meter a mão em nada? Dá para trabalhar com data engineer? Dá? Não tem como. De forma alguma. Você tem, então, o Vinícius também é data engineer, o Vitor ele não é engineer, mas ele coda também. Não tem como. A gente a faculdade te ensinou a codar isso, né? A faculdade ensinou isso. Não é nada. Não no nível de cartão, que nem o Percival, não no COBOL da vida. A gente já está entrando na 4ª geração de engenharia de analytics, né, cara? Você aprendeu Hadoop na faculdade? Não. Você aprendeu a fazer um MapReduce? Você aprendeu a programar? MapReduce eu aprendi, MapReduce eu aprendi. Isso daí eu aprendi pesquisando. Mas em nível corporativo, não, a faculdade. Não. A faculdade é só uma base bem chula, assim, bem baixa. E aí você tem que se aprimorar no ambiente de trabalho. Na hora que o processo aperta, você fala, e agora? Preciso meter mão na massa e vamos embora. Mas, Percival, qual que é a sua titulação? Developer? 43. Não, você é developer, mas você é mestre, você essa é a minha titulação, cara. Eu sou coder, cara. Ó, você hoje vive codando? Só de codar? Cara, que mais de certa maneira também, De certa maneira também, né? Você sabia que uma titulação acadêmica, se você se formar, você tirar um teu doutorado, e você não publicar mais artigo na academia, você não é mais acadêmico. Você não é mais doutor. Não, você nunca vai perder o seu título de doutor. Mas você não é um acadêmico. Dentro da academia, você não exerce mais o seu doutorado. Você não se atualizou mais. Se você tem, vamos supor, se eu tirei um doutorado há 10 anos e não escrevi mais nenhum artigo, academicamente, aquilo que eu defendi, aquela minha tese de 10 anos, há 10 anos atrás, ela é verdadeira. Hoje, se eu não escrevo mais artigos, não sou mais um acadêmico. Então, você vai sendo bem transparente para você, dando minha formação para você. Eu sou coder, cara. Porque eu acompanho todos você faz você faz aí desde sempre. Eu acompanho todos os paradigmas, né? Se você vai fazer um teste técnico, você recebe uma prova técnica. Ninguém vai contratar você pelos seus títulos. Não que eu esteja desincentivando as pessoas a fazer estudo de pós-graduação. Eu gosto de pesquisa, mas a pesquisa é uma coisa eterna. Senão, você é pesquisador para tirar. Tem gente que me procura e fala, eu queria fazer um mestrado, um doutorado. Para quê? Você quer para ganhar mais dinheiro? Então não é isso que você tem que fazer. Fazer para você ganhar menos dinheiro. Fazer para ganhar menos. É verdade. Aí depende do que é o teu valor. Se o valor é dinheiro, então você vai fazer MBA. Se o valor é conhecimento, então você vai para academia. Para de pensar em ganhar dinheiro, porque cada um tem a sua linha de valor. O comentário com vocês. Você ganha dinheiro ou você estuda? Eu tive uma vez num jantar dos professores da USP de final de ano, na casa da nossa diretora, a professora Tereza, ela chamou todo mundo, e aí vi uns caras muito novos ali para ser professor, né? Aí fui lá, cumprimentei eles e tal, aí um deles virou e falou assim, eu tô pensando aqui como eu faço, se eu vou terminar a graduação, se eu sigo carreira acadêmica ou corporativa. Aí eu falei, olha, para você entrar na carreira acadêmica, você está saindo da poli, você vai fazer a prova de admissão, você vai passar, capaz de você gabaritar ela, porque você está com tudo na cabeça. Se eu for tentar fazer essa prova hoje, eu vou precisar estudar. E é muito provável que eu tenha que fazer uma nova qualificação, porque o doutorado que você está me perguntando, eu tive que parar na pandemia, quando a minha esposa ficou grávida, e eu vou aplicar para a prova de novo agora. O projeto está aprovado, mas para eu poder entrar de novo, aluno, eu tenho que fazer uma prova. Você não entra numa escola pública sem pagar nada e sem provar que você não vai atrapalhar. Se você for fazendo uma
Particular, você vai lá, paga e entra, normal. Eles vão te arrumar o orientador na hora. No público não é assim. E concluindo aí essa visão acadêmica e corporativa, né? Aí eu comentei com ele, falei, olha, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Se você entende que a estrutura que você tem hoje, de paz ou tal, ou o nível de vontade tua de ter contato com coisas materiais, né, desse tipo de coisa, ele é extremamente importante, vai para o corporativo. Você é politécnico, você vai trabalhar com qualquer banco, vai te pagar maior grana, você pode ficar milionário em 3 anos depois de formado. Agora, se a sua busca é conhecimento, estudo, pesquisa, aí é o acadêmico. Só que assim, quem busca conhecimento tem isso como maior ativo, não dinheiro. Normalmente, a gente vê muitos pesquisadores que se autopatrocinam. Eu me autopatrocino na pesquisa, porque eu levo uma carreira paralela. Bom, aí ele falou, e a maneira de entrar então seria essa? Eu falei, tem pós-comp, deve ter uma outra forma, tal. Aí um outro rapaz do lado mais novo que ele, de cabelo comprido, de camisa xadrez, camiseta branca, Converse vermelho, jeans, né? Sim. Coincidentemente, cabelo comprido, assim, que nem eu usava. Falou, não, tem um outro caminho também. Você pode, tipo, começar a graduação e pôr doutorado no meio. Eu falei, já sei quem é você. Quando você vai terminar seu doutorado? Ele, eu não sei, vai demorar um pouco ainda. Do que ano que você entrou no doutorado? No 2º ano da graduação. Eu falei, eu sei muito bem que você está com quantos anos agora? 22. Legal, bacana. Então eu falei, que bom, o Brasil agora já está dando essa oportunidade para pessoas brilhantes poderem já começar a fazer um doutorado direto. Não faz o mínimo sentido um cara com uma habilidade dessa ficar estudando coisa que ele já sabe tudo. Eu, muito menos gênio que ele, nem me considero um gênio. Meu pai falava, filho, vai fazer lição. Eu já fiz. Onde você fez? Na aula. Então, continuo fazendo o caderno de exercício. Aí dava 1 mês e meio. Filho, o que você está fazendo? Vou brincar, jogar bola. Vai fazer lição. Já fiz. Falei para você adiantar o caderno. Já terminei. Então, tipo, eu já tinha gabaritado os exercícios antes de terminar o ano. Meu pai punha para ajudar meus irmãos, ajudar os colegas. E aí, como era o cara meio franzino, eu ajudava o pessoal normalmente, o pessoal que tinha mais preguiça era tipo o Silvestrão, assim, os caras grandes, fortão, boa pinta. E aí eu ia praticar esporte com ele, porque como eu era o cara que ajudava, eu jogava no time dos fortão. Naquela época, nerd tomava bullying, né? Hoje o nerd é o que aplica o bullying, né? Porque normalmente o cara pode ser bilionário, né? Então mudou um pouco as coisas, né? E, bom, aí eu comecei a desenvolver esse lance de, tipo, a professora Percival quer fazer eu estudei no colégio católico, né? Então, naquela época ela ainda era meio ditadura militar, todo mundo era mais obediente, né? Porque tinha que seguir a cartilha. Você desobedecer a sanção era um troço meio mais complexo, né? Se você apanhasse na rua da polícia, você chegar em casa e apanhar de novo, cara. Como que é? Você tinha assim, uma vibe roqueiro naquela época, punk, pós-punk ali, eram os rebeldes da época, queria mais ou menos, queria viver livre. Cara. Mas como é que foi? Todo mundo segue a mesma onda. Cada um segue uma onda, entendeu? Cada um segue uma onda. Aqueles que viajaram para fora, ou que fingiram que viajaram, ou tem primo que viajou, vira roqueiro. Aqueles que nunca foram, ouviram MPB, entendeu? A gente queria aprender a tocar guitarra, bateria, baixo. O pessoal do MPB, o violão e a voz já tá valendo, não precisava nem ser afinado. Lia poesia. Então, o que a gente tinha mais ou menos era meio que isso. A geração anterior nossa, né, que era mais velho que eu, que tinha os cabelos mais compridos, a gente já tinha um corte já diferente, porque já tinha um pouco da influência punk, né? Seu corte de cabelo é bonito. O seu corte de cabelo hoje é bonito. O seu corte de cabelo hoje é bonito. Moderno, né? Dizem, né? Também. Percival, só para não sair um pouco do contexto, então, uma dúvida. Para quem quer ingressar nessa área de programador, desenvolvimento de software, etc., você acha que ela deve seguir esse caminho de faculdade, etc., e emprego, como você falou, né? Banco. Você acha que o mercado, ele
ele tá aberto, assim, ele tá aquecido para pessoas júnior ou a galera já mais velha guarda não tá Domina. dando muita oportunidade pro pessoal que é novo? É mais para quem tá Cara, assistindo a gente, para quem tá para quem sim, vai sim. assistir a gravação? Eu vou responder a sua pergunta e vou voltar num ponto anterior, tá? Para poder Tá bom. explicar como é que o cara que você me fez duas perguntas. Eu vou responder a Foi duas. segunda e depois eu vou te responder a primeira. Cara, o mercado baba atrás de júnior. Baba atrás de júnior. E a velha guarda, ela normalmente o que acontece? Ou ela não se atualiza, né? Porque existem os paradigmas da programação, eles param no meio do caminho. Sei lá, Java, por exemplo. Java para num paradigma da programação orientada a objeto, no máximo programação orientada a evento. O Java não resolve o paradigma do machine learning, ele não resolve o paradigma do prompt engineering, ele não resolve esse paradigma. Essa linguagem não resolve isso. Então, o Java, você jovem, cabeludo, não tem um fiozinho branco, tá vendo? Você já tá pego no paradigma legado. Você já tá pego numa tecnologia legada se a gente fosse falar que isso só faz Java. Entendeu? Então, você já está pego no legado. Então, a velha guarda, quando se fala velha guarda, eles estão amarrados em legado. Entendeu? A velha guarda é o Java. Se você só faz Java, você já é velha guarda. Entendeu? Então, assim, o que faz a velha guarda? A velha guarda cuida de tecnologia legada. Cuida de coisa que... Tecnologia legada, para quem está ouvindo aqui, são tecnologias que elas estão sendo descontinuadas, ou que elas não crescem mais, ou que pararam, que não se desenvolve teve mais evolução. nada disso, não se criam coisas novas. Só que existe um legado enorme. É igual A você falou do tecnologia... COBOL lá no início, né? Deve ter aplicações de Essa é uma banco de tecnologia COBOL até legada. hoje. Com certeza. Quando eu comecei a programar, 16 anos... Não, mentira. Quando eu comecei a programar com carteira assinada, eu devia ter pego minha carteira para mostrar para vocês aqui. Eu ganhava 200 mil, não sei o que, dinheiros por mês. Olha. Falei, Dá para comprar uma bala. 200 mil o quê? 200 mil dinheiros, cruzeiros, os antigos, não sei lá o que era. Vou até olhar, vou até postar um dia isso aí no LinkedIn. E aí, cara, eu era Por que você comprava programador um salário terrível. desse na época, Percival? O poder de compra, cara, 200 cara, mil devia ser uns cruzeiros. 2 salários mínimos. Já era Tá um bom bom. salário, né, programador? Eram os 2 salários mínimos por aí. Trabalhar com Cara, programação sempre foi bom, né? Ah, uma sim. Coca 2 litros você pagava R$1, tudo certo, era dinheiro. Que era A cruzeiros na empresa época. que eu entrei, a empresa que eu entrei, os caras jogaram na lata. Falou: você não tem faculdade, você tem. Tá sendo dispensado do exército, a gente vai registrar a tua carteira. Você vai entrar aqui para aprender tudo, cara. É isso aí que a gente vai te pagar e olha lá, entendeu? Então, eu tô aqui dando entendendo os 2 salários mínimos, mas eu acho que 2 salários mínimos naquela época tinha um poder aquisitivo maior que o nosso, mas a ideia aqui não é falar de econometria, né? Então, assim, ó, Silvestre, isso que você comentou é verdade. COBOL, né? Naquela época, COBOL era a linguagem mais utilizada, mas já existia C, já existiam outras linguagens também, tá? A IBM tinha o PL1, né, que é muito parecido com essas linguagens procedurais, com do while, tal, etc. Sim. Rex já tinha essas linguagens. E o COBOL, até hoje, ela é uma linguagem legada e está precisando formar gente ainda até hoje. E paga bem. Então, assim, uma linguagem de programação inventada nos anos 60, antes de eu nascer, eu acredito. Foi inventado pela IBM, né? E aí, até hoje, a quantidade de parque legado de COBOL, principalmente em bancos, que normalmente são os que pagam os salários mais atraentes, quando eles querem alguém, eles pagam mesmo, porque banco é dinheiro, fazendo dinheiro, né? Quem já trabalhou em banco sabe disso, né? O produto do banco é o quê? Esperteza, né? É tomar dinheiro barato e vender dinheiro caro, né? O banco faz isso, ele não... O restante é... Juros casca, sobre juros. né? É a embalagem do produto, né? Cartão de crédito ainda tinha o plástico. Quando eu entrei na Credit Card, o diretor falou, olha, aqui é uma empresa de sistema. A gente tem um plástico, que é isso aqui do cartão, o resto é tudo sistema. Então, assim, a tecnologia legada, ela ainda tem muita demanda. Aí, Vinícius, velha guarda, o que ela quer? Se você falar do COBOL, ela quer moleque coboleiro para ficar fazendo os negócios mais simples. E ele ir lá fazer uma refatoração de código, melhorar performance. Esses códigos, o que acontece? A gente tem uma habilidade hoje no mundo, por incrível que pareça, que o hardware
ele cresce de uma velocidade mais rápida do que o software. Se você pensar no paradigma do machine learning, né, que o paradigma do machine learning foi criado em 1943. Donald Hebb escreveu um artigo em 1943. Esse é o paradigma do machine learning. A gente só começou a falar de machine learning agora, há pouco tempo, quando começou a ter GPU, para poder ter processamento paralelo, né? Rede neural também, foi um pouco antes. O paradigma do machine learning foi baseado em cima do perceptron, né, das redes neurais. A matemática já existia, então a gente tem uma capacidade de criar matemática, representar a matemática, porque ela é a única linguagem que você pode cientificamente discorrer sobre algo. Qualquer outra linguagem é subjetiva, a matemática não é subjetiva, principalmente a matemática determinística, essa que é utilizada na física, na engenharia de precisão e tudo. Então, se você reparar, Mark Planck criou lá a matemática que falava da física quântica no final dos anos 20, né? Einstein falou, Deus não joga dados, tanto que hoje a gente tem duas físicas. Física de Einstein e a física quântica também. A gente não tem uma física unificada. E até a gente conseguir pegar e reproduzir um experimento dessa matemática que Mark Planck fez no final dos anos 20, já teve que construir um acelerador de partícula com bilhões de dólares para a gente poder encontrar essa partícula que a matemática mostrou que existia. Então, a matemática vem antes de tudo. Então, tudo que vocês podem imaginar que é o mais moderno, que novidade. Eu tenho uma palestra que eu faço sobre a história da inteligência artificial, e eu começo falando, né? Onde começou o desejo do homem? Começou na mitologia grega, começou na mitologia, 2.500 anos atrás. Né? Autômatos que protegiam as relíquias de Buda na China, na Índia. Você olhar lá, Tales, né, que era um gigante de bronze que protegia ele, criado por Homero, Medeia, Pandora, que está escrito lá, que era uma mulher artificial. Aí depois teve a primeira, quando o gênero ficção científica foi criado, o primeiro conto foi Frankenstein, Mary Shelley. Ela escreveu entre 18 e 19 anos. Ela criou o quê? Um ser artificial inteligente. Então, o ser humano sempre quis criar isso. Então, não tem nada de novo. E a matemática, né, ela começou a ser cunhada nessa época, né? Antes do computador. Alan Turing criou o primeiro computador em 42. E não foi por meio científico, foi por causa da guerra. Quem assistiu o filme, né? Sempre tá a evolução tá por parte da guerra, Pandora. Cara, é meio chato, Einstein, mas é tudo. Infelizmente. Teve guerra, tem evolução tecnológica. Infelizmente, a Segunda Guerra Mundial, trouxe evolução tecnológica. Ela trouxe, os computadores, ela trouxe a pesquisa operacional, que é a base de algoritmos não supervisionados, de toda a parte de produção, machine learning, tudo está em cima de otimização, né? Se levantar o capô, tá tudo isso lá embaixo, a propulsão a jato, todos os métodos de otimização, de transporte, até o que a gente usa de algoritmo de companhia aérea hoje, infelizmente, veio da Segunda Guerra Mundial, mas vamos abafar o caso aqui, né? Vamos seguir a história, né? Então, a gente já tinha matemática para tudo, e depois a gente precisa construir a máquina para poder provar que aquilo existe. Então, eu peguei o exemplo da física. E aí, quando que a gente começou a falar de machine learning? Uma novidade. Não, Donald Hebb escreveu esse artigo, foi em 49. Pitts e Warren escreveram o perceptron em 43. Né? Então, é uma fórmula matemática que representa o funcionamento de um neurônio, né? Que nada mais é do que o quê, né? Mesmer, na Idade Média, descobriu que o corpo elétrico, o corpo humano tem impulsos elétricos, magnetismo, isso aí ficou sabido só muito mais para frente, porque na Idade Média aquilo era considerado magia, ele iria para ser queimado, né? Quem guardou essas informações foi a Ordem Rosa Cruz na época, né? E então, assim, a gente tem a matemática, depois a gente tem que ter a máquina para conseguir construir esse experimento. Então, o conceito de perceptrons, machine learning, tudo, ele depende de um processamento paralelizado. E quando nós construímos máquinas, nós construímos CPUs, né?
Central Process Units, elas rodam com aquele conceito do clock, né? Que é tipo a quantidade de vezes que ela consegue executar instruções, ou a velocidade que ela consegue construir milhões, bilhões de instruções. Só que ela faz uma por vez. A CPU ela executa uma instrução por vez. E para você poder fazer um cálculo de machine learning ou de redes neurais, você precisa que as decisões sejam comparadas e trabalhar em paralelo. E aí só com o advento das GPUs, que permite o processamento paralelo, que a gente conseguiu botar essa matemática nas máquinas. Aí, por isso que começou a surgir machine learning, né? Rede neural, deep learning, que chama deep, né? Porque ele tem mais camadas de especialização de conhecimento do modelo de treinamento do que o machine learning, mas o paradigma ele já existia. Algumas linguagens. Existe alguma informação no mundo de quantas camadas, quantas malhas já foram conseguidas fazer dentro de um estudo de aprendizado de máquina? De machine learning? Não existe limitação matemática para isso. Existe limitação de recurso natural, eletricidade. Para você treinar um modelo, tipo, pegar um Falcon 40B, você vai precisar de centenas de clusters ligados por meses para você treinar. Ele é um treinamento por reforço, um modelo do zero, tipo um GPT, né? Não precisa nem ser o 4, os primeiros GPT, o GPT 2, 3. Cara, alguns bons milhões de dólares foram gastos de energia elétrica. Eu não estou falando da máquina. Energia elétrica. Recurso elétrica. Entendeu? Então você precisa ter muito recurso. Para eu criar um LLM, eu quero criar um modelo do zero, tal, o que você precisa? Primeiro você precisa bastante energia elétrica. Depois você vai ter que conseguir pegar essas máquinas. Aí você vai ter que ter máquinas com capacidade de processamento paralelo. Quantas máquinas você tem? Quantos clusters você consegue montar? Uma GPU é por volta de uns $20 mil, $25 mil. Quantas GPUs você consegue colocar dentro do seu data center? A limitação, Silvestre, são de recursos físicos. Não é matemático. Então, se você vai me perguntar quantos layers pode ter um GPT-4, cara, pode ter centenas de layers. Agora, quantos recursos estão sendo utilizados ali dentro? Cara, você vai ter que perguntar lá para o Bill Gates, porque está rodando lá dentro da Azure, ninguém está vendo quais são os servidores. Você trabalhou Azure, eu te conheci trabalhando Azure e AWS, você não sabe exatamente qual a hardware que está lá. Você só pede o recurso, ele vai virtualizar aquilo para você. Então, quantas máquinas tem, eu não sei. O que eu sei te dizer é que o commodity hoje, a econometria de novo aqui, o commodity hoje mais valioso do mundo, não é mais o nióbio, é a GPU. Funcionários da Microsoft têm me falado que eles têm um pouco de receio que a Microsoft possa demitir eles, porque não receberam mais carro, ninguém mais está viajando, e estão incentivando as pessoas para ficar em casa, para economizar dinheiro para comprar GPU. A NVIDIA, por exemplo, uma empresa que já resolveu começar a fazer AI. Porque ela passou essa semana eu vi uma matéria da NVIDIA falando que eles passaram, a empresa que mais cresceu em 2023, cresceu mais de 200, 300 bilhões de dólares no ano. A Tesla constrói GPU, a AWS provavelmente também deve estar construindo suas próprias GPUs. Sim. Quando você vai usar um Google Colab, por exemplo, que é uma free, né? Você tem lá GPU T4 liberado às 6 horas por dia, mas você quer usar mais, você tem que pagar por ela, você paga um custo, né? Mas eu consigo pagar R$50 por mês, eu consigo pagar R$200 por mês. Sim, mas você vai treinar um modelinho muito pequeno, né? Então, para você conseguir uma grande diferença quando você fala de AI e o que é dito como programação, paradigma tradicional, né? Até Sim. O que é o paradigma tradicional? Primeiro vem a programação linear, né? Desculpa, minha câmera faz isso. Programação linear, você coloca a sequência de execução dos comandos, né? Então, o que a pessoa tem que saber para programar? Ela tem que entender a lógica de programação. É o princípio básico de tudo. É o quê? Uma sequência, a primeira coisa que ele tem que saber é o quê? Uma sequência que os comandos têm que ser feitos, né? A gente começa aquelas brincadeiras quando dá aula, né? Trocar o pneu, fazer um
fritar o ovo, né? Arrumar não sei o quê, abrir a porta de casa. Aí você tem uma sequência de instruções, né? Você não tirou a chave do bolso, você não vai abrir, não enfiou a chave na fechadura. A sequência, né? A sequência. Depois a gente tem uma outra que é a condicionante. Quando uma determinada situação ocorre, aquela sequência que está rodando, ela pode seguir um caminho diferente, né? Que é a instrução if. E depois você pode combinar a condição e a sequência e criar os loops, né? Que enquanto uma determinada condição existir, ele vai fazer aquele loop, ou se aquela condição deixar de existir, ele vai sair. A lógica de programação, de uma maneira direta, pragmática, ela é só isso, ela tem 3 elementos. A sequência, a condição e os loops só. E depois o conceito da máquina, que são variáveis, que são ele utilizar as informações em memória, memória guarda dados, processador executa comando, que são a sequência das condições. Esse aí é o princípio. Então, o que a pessoa precisa saber para programar? Vinícius, eu estou respondendo as perguntas, tudo ao mesmo tempo aqui, tá? Dando uma sequência. Não, tá dando uma aula, mestre. O que ela precisa? A programação ela é um subset da matemática. A matemática não é só cálculo. A matemática tem várias áreas de várias disciplinas. Uma das disciplinas é a lógica. A lógica é matemática. César, o que é de César? É lógica, é matemática. Né? Quando você vai estudar engenharia, você estuda matemática. Vou estudar engenharia de civil, tipo o meu cunhado. Ele vai estudar estrutura de materiais, vai estudar uma matemática determinística de alta precisão, porque a viga não pode ter uma probabilidade de ficar, ela tem que acertar. Você vai ser um engenheiro de machine learning, você vai estudar matemática probabilística, você vai estudar estatística, você vai estudar probabilidade, álgebra linear, cálculo, mas você não vai usar o mesmo cálculo de estrutura de materiais, você vai estudar um outro cálculo. Se você vai fazer engenharia de computação, você vai estudar lógica e vai estudar matemática computacional, é uma outra matemática ainda, álgebra booleana, máquinas de estado, as máquinas de Turing. Então, existem diversas matemáticas, né? Então, a primeira área da matemática que a pessoa precisa conhecer para ser o programador é a lógica, né? E aí, assim, o que a pessoa faz? Eu vou para a escola, tal. Bom, Isaac Asimov, ele tem uma frase muito bacana, que ele diz o seguinte, que ser autodidata é a única forma de aprendizagem que existe. E eu, como professor, né, eu leciono consideradas mais renomadas universidades da América Latina, né, a Poli, ano passado ela ganhou o título de número 1, ela passou a Universidade do Chile pela primeira vez. Né, qual é o curso que você está ministrando lá? Das engenharias. Eu tenho algumas atuações ali dentro. O grupo de pesquisador não é um curso, né? Certo. Na verdade, cara, quando você está dentro da universidade, você mais estuda do que você leciona, tá? Se você só leciona, é muito pouco provável que você trabalhe numa universidade científica. Não tem como. O cara é um professor de história. Ele parou de ler história. Não, parou de ler história nada, cara. Tudo que aconteceu na história continua acontecendo agora. Vai tentar entender lá que não sei o que, o tal cara é fascista, tal cara é comunista, tal cara é socialista. Aí ninguém sabe o que é uma coisa, socialismo e comunismo, é tudo igual, porque tudo é vermelho, fascista, ditador. Cara, tem ditador de esquerda, tem ditador de direita. Vai lá perguntar pro cara de história lá, ele vai te contar tudo isso aí direitinho e vai te falar o que está acontecendo hoje. Ele se mantém atualizado do mesmo jeito, cara. Esses conceitos são todos lá de trás, lá, é tudo a mesma coisa, né? Então, eu estou dentro do prédio eu fico na Escola Politécnica, certo. Então eu atuo como pesquisador, organizo o board, né, de pesquisadores, organizo o board junto com o professor Pedro, de pesquisa, ali dentro a gente roda alguns projetos. Dentro de pesquisadores existem diferentes níveis, então os mestrandos, né, os doutorandos, que normalmente da Poli eles vieram como mestres, embora uma pessoa pode fazer um doutorado direto, sem precisar fazer um mestrado, mas na Poli a gente sugere fazer isso, porque você pode montar um grupo num projeto, então uma pessoa está fazendo mestrado, está fazendo um doutorado, está fazendo pós-doc, elas andam juntas,
com o mesmo orientador, é uma maneira de se montar uma equipe. Aí tem os doutorandos, né? Os doutorados que escrevem artigos, porque você tem que escrever artigo. Se não escreve artigo, você não é mais um pesquisador. Se você não é pesquisador, você não é acadêmico. Academia não é colecionar título, é fazer pesquisa, publicar paper. Isso é acadêmico. Ensinar, publicar paper. Se você montar pesquisa, isso é pesquisa. Para mim era só titulação. O pessoal Pra quê? Pra quê? A titulação pra quê? Pra quê? Pra pôr na parede? Cara, médico, dentista chamam de doutor, advogado chama de doutor, político que não fez faculdade chama de doutor. Você quer que título você quer? Faz direito, você vira doutor, vira político que você vira doutor também. Eu não conheço um doutorado na USP que exige o título de doutor. O título máximo que a gente chama lá dentro é professor, porque ele está lecionando. O que não está lecionando, ele não quer o título dele de doutor. Ele precisa saber do artigo, tem que publicar o artigo. Então, de verdade, falar que a pessoa é doutor no Brasil é um troço meio estranho, vem da cultura de Portugal. O cara se formou como... Eles chamam a pessoa até hoje pelo título que eles dão. Você se formou em administração, você é doutor. Você se formou em engenharia, você é engenheiro. Você se formou em arquitetura, você é um arquiteto. Você se formou em médico, você é doutor. Então, assim, o que você formou, você tem uma titulação. Isso vem de Portugal para cá. Agora, ser doctor, né? Lá fora, né? Tipo, Dr. Percival, eu não estou publicando um artigo na hora que eu terminar de escrever, eu tenho aí mais um tempo para terminar isso tudo. Eu não quero falar desse assunto agora aqui, a gente tem que falar de outras coisas. Aí sim, o artigo publicado, tal, assinaram junto, né? Tem os pesquisadores de Euclid, assinaram o artigo comigo, publicou numa revista científica, beleza, aí sim você é uma autoridade acadêmica. Senão você não é, assim, entendeu? Não é. MBA faz o cara virar diretor? Vira dono. Eu quero ser dono da minha empresa, quero ser bilionário, vou fazer um MBA. Esses caras não têm nem faculdade, cara. Exato. A maioria deles. Jobs não tinha faculdade, Gates não tem faculdade. Tem faculdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que você chama de título? O título que eu gosto é papai. Esse é bonito, esse é bom. Meu amor, a minha mãe, meu pai fala filho. Esses são os títulos que eu gosto. São os mais gostosos. Amigo, meu irmão, meu brother. Esses são os títulos que eu curto. O resto, Silvestre. O MBA deixa o cara... Vai ser promovido? Não vai. Para ser dono de uma empresa, um empreendedor, bilionário, você tem que ter um MBA, você tem que ter uma coisa, tem que saber programar. Não tem. Então, assim, detacha a vida acadêmica da vida material, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lê Pai Rico, Pai Pobre lá, vê que o cara, se bem que o cara agora ficou pobre, mas sei lá o que ele anda fazendo. Mas você vê lá que é bem isso, cara. O cara que estudou está focando numa vida de conhecimento, ele não está focando em ganhar dinheiro. Quem está focando em ganhar dinheiro não está focando em ganhar conhecimento, ele quer contratar o cara que sabe. Então é um paradigma da sociedade. Você vive os dois. Cara, paradigma, né? Você querer viver, ter 58 anos, um filho de 3, uma mulher mais jovem, lecionar em 2 universidades, ter sua empresa, conduzir projetos na SingularityNet, ser pai presente. É minha vontade que fez isso. Eu não sou diferente de ninguém. O Vinícius quis aprender Java porque ele quis, porque é uma linguagem chata. Ela mais fala do que mostra. Né? Python escreve 3 linhas lá, treina o modelo. Tá tudo pronto. Java, bom, COBOL é uma enciclopédia, né? Para poder fazer uma tela 24 por 80. Mas assim, esquece esse negócio de título, cara. Esquece. O cara, eu fiz um MBA, não sei o quê. Tipo, eu fiz um MBA no IBMEC, não, eu fiz na FGV 2015. O que vale desse MBA, cara? Nem a aula de direito do consumidor mais vale, já entrou LGPD, já entrou um monte de coisa. Aquele MBA não vale nada. O que eu faço com esse negócio? Deixo lá escrito. O RH pergunta, você estudou, fez MBA? Fiz, onde na FGV. Uau! Ninguém me pede diploma, não pede nada, cara, não vale mais nada. Eles querem saber se você se mantém pesquisando, estudando, entendeu? O que importa é eu me mantenho estudando. Uma certificação.
de AWS, de GCP, de não sei o quê, vale mais que um diploma de faculdade. Ah, não, quer dizer então que o cara formado na Poli não vale nada? Lógico, ele vai a maior grana, porque o cara para passar no vestibular ele teve que ralar, o cara para passar Estudar lá ele muito. tem que ralar. Eu, na graduação, eu sou monitor, orientador de turma. Na hora que eu vou lá, faço palestra, uma disciplina, eu vou começar a explicar. Vem o titular da cadeira, me puxa de canto, não vou citar nomes, né? Sai daí, deixa ele se virar. Eu, professor, mas é difícil ele, Percival, eles são aluno da Poli, cara. Eles são aluno da Poli, cara. Eles têm que se virar, eles têm que se virar, eles têm que entregar isso aí. Aluno da Poli entrega, aluno da Poli faz, cara. Aqui não é teoria, aqui é engenharia, cara. Não tem que O negócio tem mastigar, que dar estar todo mastigado mundo na mão, funcionando, né? entendeu? Eu gosto muito das outras faculdades. A pessoa pergunta para mim, ah, mas vocês têm concorrência com o IME? Eu falei, não existe concorrência entre faculdade nenhuma. Você não insistir esse negócio da cabeça, cara. No IME, você chega lá, tem uma louça de giz, cara. Porque a matemática é um idioma. Calma. Os caras estão estudando um idioma, cara. Sim. Eles não estão se preocupando em codar. 70% dos estatísticos não codam. 80% dos matemáticos não codam. Não tenho a menor ideia do que é código. Entendeu? Todo físico sabe matemática e coda. Todo engenheiro coda. Todo engenheiro Sim. coda. O engenheiro tem que saber soldar fio, tem que saber o que é uma chave Phillips, que é uma chave de Fender. Aí é você fazer o negócio e entregar ele funcionando. Não é teoria. Então, sim, o aluno da Poli, sim, ele vai por quê? Porque a pessoa vai falar, eu vou pegar esse cara porque ele é esforçado pra caramba, ele se vira e sai do outro lado. Ele entrou na Poli, ele saiu da Poli, ele entregou o trabalho, e esse cara aí, onde eu botar ele, ele vai funcionar. Ele funciona em mesa de operação, funciona em back-office, funciona de uma engenharia para outra, funciona como cientista de dados, funciona como gerente, funciona como tudo. Porque o cara foi treinado para se virar e sair do outro lado, e aquilo que ele falou que ele ia fazer vai ter que funcionar, entendeu? É basicamente isso. Então, o que a pessoa precisa para ser um pesquisador? Vontade de pesquisar, né? Ah, então como é que faz? Eu quero entrar num... Pô, Percival, eu quero estudar na Poli, quero fazer um mestrado, um doutorado, o que eu preciso? Alguma graduação. Alguma graduação. Por quê? Porque quando você faz uma graduação, você teve que fazer uma pesquisa. Por mais tosco que seja seu TCC, ou monografia, ou trabalho de formação, como chama, ele é um projeto de pesquisa. E na hora que você for fazer a sua formação, né, acadêmica, academia é igual a pesquisa, você vai fazer pesquisa. No mestrado, você tem 2 anos para entregar uma dissertação, que é um projeto de pesquisa. No doutorado, você tem 4 anos para entregar uma tese, que é o quê? A tese difere de uma dissertação porque você está pegando um tema que ninguém nunca antes fez. Então, o cara é doutorado porque ele fez uma tese, ele apresentou algo para uma banca de algo que ninguém nunca fez. E ele pode fazer quantos doutorados ele quiser. Ele vai ser doutor em vários temas. E o pós-doutorado é um tipo de... A gente pode chamar de titulação também, que ele só é permitido para quem já tem doutorado, e ali ele vai rodar um projeto, ele pode não necessariamente assistir aula. E o pessoal pensa, assiste aula, fiz prova, me torno um mestrado, doutorado. Não, porcaria nenhuma. O que você menos tem que fazer é assistir aula. O que você mais tem que fazer é pesquisa. Quem vai te dizer que aula você tem que assistir ou não é o teu orientador. Porque você vai desenhar um projeto de pesquisa, tá aqui o teu projeto de pesquisa. Você sabe isso? Não, então vai fazer aula. Você sabe isso? Então vai fazer a aula. Você sabe codar? Não, então vai fazer aula de Python. Você sabe machine learning? Então vai fazer aula de machine learning. Sabe biologia? Então vai fazer aula de biologia lá na faculdade de biologia. Ele vai dizer para você que você tem que formar para você entregar o teu trabalho. Não é assistir aula, não tem essa, vou fazer provinha, passei. Não tem. Acabou, esquece. Isso aí é na faculdade particular, daquelas bem simplinhas ainda. Você paga em dia, faz a prova, passa. Tem umas E ganha um diplominha no final. que aí tem empresa que pede, me entrega um diploma qualquer, cara. Qualquer. Quer um copo qualquer? Esse aqui, ó. Qualquer esse aqui, ó. Tá aqui do meu lado. Tá? Então, assim, quebramos o paradigma aqui de como que uma pessoa começa a aprender a programar. Sim, com certeza. Tem lógica de programação. Onde aprende lógica de programação? Amigo, você sabe o que é o ChatGPT, Perplexity AI, Cloud, um large language, Google, Search, vai lá e pergunta.
Como aprendo lógica de programação? Vai lá e olha, tutorial, assiste. Se você tiver que pagar alguém para te ensinar um curso de lógica de programação... Na linguagem popular é dar um Google aí. Seja herdeiro. Cara, Seja herdeiro, hoje... trabalho, pensa. Sim. Percival, eu falo que hoje não programa quem não quer, porque hoje a internet, meu, te dá tudo, cara. Exatamente. Né? O que eu pesquiso, quando estava aprendendo a codar, o que eu pesquisei de código indiano, nos fóruns indianos, fóruns... Sério? Melhores fóruns que tem. A gente está no quarto menor aqui, que meu filho não pode ouvir minha voz, ele vai querer vir interromper o podcast. Né? E aí, cara, se você souber a quantidade de dinheiro que eu gastei com livro, cara, a quantidade de dinheiro que eu gastei com livro, hoje agora com o conteúdo digital e os livros que eu ganho, eu comecei a acumular ativos, cara, porque antes eu gastava dinheiro comprando mídia, né? Ainda compro mídia, eu compro vinil ainda, vinil aumentou de preço, é fogo, Silvestre, eu nasci na época errada, cara, eu nasci na época da vanguarda. Tudo que é daquela época hoje é mais caro. Você vai comprar um Converse é mais caro, né? Vai comprar camisa e falar, é mais caro. Não é, tudo mais caro. Então, assim, voltou a ser atual, né? Foi deixando de ser atual e voltou a ser atual. Então, e assim, para aprender programação é lógica, né? Tem matemática? Sim, a lógica é matemática. Eu morro de medo de cálculo. Tá, mas onde você estudou cálculo? Que professor era esse que te ensinou? Qual contato você teve com matemática? Você teve um professor que sabia mesmo te ensinar? Cá entre nós aqui, ó, Vinícius, Vitor e Silvestre. Vocês já tiveram em algum curso, importa se é faculdade, eu não sei aonde, onde for, que o cara que estava ensinando não sabia? Eu sou matemático de formação, então todos os meus professores de matemática sabiam ensinar. Não, tudo bem. Não tem como, o cara tem que saber. Beleza, você é matemática de formação, excelente. Matemáticos são excelentes pensadores lógicos. Quantas pessoas numa faculdade, num curso de matemática, dos mais simples que existe, a matemática da administração de empresas, não entenderam, vieram perguntar para você, você explicou para ele em 5 minutos. Vários. Porque o professor era ruim. Isso é verdade. O meu professor do ensino médio, do primeiro ano, ele não ensinava a turma. Eu ensinava a turma. Foi daí que surgiu minha paixão por matemática. Mas eu tive que aprender sozinho. O professor era ruim. Agora eu vou deixar mais uma máxima, que eu coloco nas primeiras aulas minhas de MBA, no IBMEC, em todo lugar. Eu falo assim, professor não ensina ninguém, quem aprende é o aluno, a aprendizagem é na sua rede neural. Eu não faço transfer learning, tipo Matrix, ou bota o pendrive. Para que fizer isso, não precisa mais de você. A máquina está fazendo tudo já. Então, assim, quem aprende é o aluno. O professor ajuda a te dar um guideline. Ferramentas para aprender. O que eu costumo fazer, eu chego nas salas, qualquer curso, eu aplico uma pesquisa. Aí eu vou descobrir quais os níveis que os alunos estão. E eu divido a sala, de uma certa maneira, em níveis diferentes. Você chega lá, o Silvestre, ele é matemático de formação, ele vai fazer uma aula de machine learning, ele falou, ô Silvestre, vai tratando de ver lá a otimização, análise combinatória, vai lá vendo isso aí, vai recuperando lá uma parte lá de probabilidade 2, vai olhando probabilidade 2, aquela mais chata. Vai olhar lá, porque lá a gente vai usar. Você viu otimização, matemática, pesquisa operacional? Não, que minha matemática era mais matemática pura, isso é mais matemática aplicada. Tá vendo como você já não é tão matemático? Não tem como o cara ser full matemático, cara. Não é impossível. Não tem. É muita coisa. É um idioma. Quanto mais você estuda, mais você sabe que você não sabe. E quanto mais você aprofunda na história, mais coisas acontecem, né? Você comprou mais um livro de matemática? Você estuda matemática desde 6 anos de idade? Eu falei, sim, até agora eu não aprendi nada. Não é? Aí começa a entrar na parte da filosofia da matemática, entre Descartes. Surgiu a física quântica, acabou o paradigma. A gente tinha o lei de Moore lá, né? CPU, aí vem GPU. Tá, a GPU já quebrou a lei de Moore. Agora vem a computação quântica. Acabou, Moore já era. Foi para o espaço Intel, tchau. Agora com os novos satélites, né, da Tesla, aí o Elon Musk lançou lá os satélites, as teorias do universo já caíram por terra várias, já estão criando novas teorias com novos cálculos. A física quântica provou que não existe só um mundo, né, porque as partículas elas existem
né, em paralelo. Assim que o acelerador de partículas encontrou, né, a partícula de Bose, os chineses logo em seguida fizeram experimento quântico e provaram que uma partícula estava existindo em 2 lugares ao mesmo tempo, com 100 mil quilômetros de distância. Hoje a gente tem computador quântico e tal. Ninguém entende o que é a física quântica, mas basicamente, para quem assiste Marvel, né, multiverso, tal, essa coisa toda, está totalmente ligado com a física quântica. Isso se popularizou porque os caras descobriram que isso cientificamente é possível, né? Lei da atração, não sei o quê, essas coisas, que estão dizendo o quê? Que sim, se a partícula ela existe em mais de um lugar ao mesmo tempo, qual que é a partícula que você está olhando? É aquela que vai estar existindo, as outras você não está olhando. Então, por aí. Então, se você trazer o raciocínio quântico, você já quebrou tudo, né? E aí Deus não joga dados o quê, né? A gente que joga. Eu sei que você é entusiasta de blockchain, novas tecnologias. Quais são as próximas tecnologias? O que você pode falar de blockchain aí pra gente? Eu sei que o seu tempo está curto, tá, professor? Por isso que eu estou já falando um pouco mais. Não, fica tranquilo. Eu vou precisar realmente entrar 9h30 numa call justamente para falar com o pessoal do ADI, da SingularityNet, né? Bom, acho que eu consegui responder a questão de como a pessoa pode se formar, né? Depois ele pode escolher uma linguagem de programação. Eu super recomendaria Python, embora existam linguagens no code, que não tem código, e aí tem as low code, que escreve um pouquinho de código, mas eu super recomendaria tentar por script. Ele pode usar AI para poder aprender. Pega o chat GPT 3.5 normal, gratuito, chega lá, eu quero aprender lógica. Chega lá para ele e diz para ele, ó, haja como um professor de programação, me ensine os princípios básicos de programação, e ele vai te mostrando, e você vai lá, conversando com ele, você vai aprender a programar, depois escolhe uma linguagem como Python, né? Se alguém vier, hoje, gente falando, eu vou me tornar engenheiro de AI, porque eu aprendi Python, estou estudando Python. Eu falei, faz bem você, porque Python é a linguagem mais simples que eu já vi na minha vida, mais simples que Python é inglês, então ninguém pode se sentir super mega gênio porque está aprendendo um negócio muito simples, né? Se o cara falar que ele programava Assembly, que a primeira linguagem, na verdade, que eu aprendi foi Assembly, e ele está fazendo Machine Learning com Assembly, aí, pô, beleza. Você vai lá, caraca, que legal, né? Não sei como está fazendo paralelismo, mas ok, isso é genial, né? O cara realmente está fazendo. Agora, Python é o inglês, né? Tanto que quem programa Python aqui sabe, né? O Javeiro, aquele negócio sujo, cheio de caixa, colchete e tal. Porque se você tirar o código do lugar, você não lê ele. O Python não, ele é dentadinho. If, o bloquinho que está para cá pertence a esse, né? O único problema é só se você jogar ele no Word, lá, se você jogar o Python do cara no Word. Eu falo pro cara, vou pegar teu Python e vou jogar no Word, cara. Eu quero ver se é bom. Toda a lógica dele, que ele vai perder a indentação. Então, ela é a linguagem mais simples que existe. E qualquer pessoa aprende a programar. Vinícius, Vitor, por favor, confirme aqui. Qualquer pessoa aprende a programar. Você dá comandos na sua vida, você dá comandos para o seu cérebro. Quando você vai fazer uma coisa, você tem uma sequência. Existe condição, existe uma repetição. Isso tudo já existe. Não é? As técnicas de aprendizagem de máquina são baseadas numa forma que a gente adquire conhecimento humano. E a maneira que eu estou educando meu filho é da mesma maneira que treinei AI, eu estou fazendo aprendizagem por reforço. Entendeu? Não ganha nada. Bom, ganha isso, tal. Aprendizagem por reforço, né? O algoritmo, ele ganha uma recompensa, né? Então, as tecnologias. Bom, vamos lá. Primeiro você falou de blockchain. Vamos contextualizar o que é blockchain, né? Antes de mais nada, é uma tecnologia inventada antes dos computadores, né? Para quem assistiu o filme né, do Alan Turing, e ele construiu a máquina para quebrar o criptograma dos nazistas, ou seja, os nazistas usavam uma blockchain, né, uma mensagem que sabia que chegava de um lado, chegando do outro de uma maneira protegida, que qualquer pessoa que interceptasse aquilo não conseguiria saber a mensagem. Então, a blockchain é o quê? É uma maneira de você estabelecer uma comunicação, de você saber a origem, aquela mensagem não muda. Isso é blockchain, ela foi inventada antes do computador, né, o enigma dos nazistas. Você pode entender como um blockchain. Né? Então, blockchain ela é o quê? Ela permite garantir que um fato efetivamente é verdade. Ele trabalha através de um conceito de token. Então, quando você gera um token, ele tem uma chave, como se fosse um cartório, e ele vai dizer, essa assinatura é mesmo sua, Percival? Essa assinatura é dele, então ele vai usar em vez de certificado. Blockchain, numa linha generalizada, é isso. E você pode tokenizar qualquer coisa. Tem os tokens
fungible e não fungible, ou seja, aquilo que está atrelado a uma coisa física e coisa que não está. Então, você pode tokenizar uma casa e vender ela em pedacinhos. Você pode tokenizar uma imagem digital, os pixels dela. Então, você transforma aquilo em verdade. E a inteligência artificial, a gente iniciou tudo trabalhando com o que a gente chama de narrow AI, ou AI fraca, né? Ou seja, uma AI que é direcionada a tarefas. São AIs, todas as AIs que nós criamos são para fazer tarefas específicas. Cada AI fazer uma determinada tarefa. Aí começaram a surgir os modelos multimodais. Não significa que ele faz o absoluto. O modelo multimodal é um modelo que ele sozinho consegue fazer várias coisas. O modelo da OpenAI, modelo do Bard, Claude, alguns outros, ele consegue trabalhar com texto, trabalhar com imagem, vídeo, né? Ele é um modelo multimodal, ou seja, o modal é o quê? É o tipo de mídia que ele trabalha. E hoje estamos falando de AGI, Artificial General Intelligence, né? Que seria o quê? Seria realmente, acima disso, a superinteligência do computador, ultrapassando a inteligência humana. Para quem teve a oportunidade de ver alguma coisa sobre o Raymond Kurzweil, né, um futurólogo dos que eu mais admiro, ele, inclusive, ele é pesquisador da Google, tudo, ele escreveu vários livros, a Singularidade, Está Próxima, né, já tem ele com o Neil deGrasse deram o ano da singularidade, que é quando homens e máquinas começam a se fundir, e ele escreve livros, Age of Intelligent Machines, o momento que as máquinas atingem a inteligência humana, e Age of Spiritual Machines é quando elas ultrapassam. Esse livro ganhei nos anos 90, de um diretor da Microsoft, tá? Então não é nada de novo isso aí. Certo. E eu... Se você me permite, então, tem um comentário que eu sim, gostaria de estar lendo aqui. Ele está na tela agora aí, ó. Como que você acha que vai ser a geração do seu filho com a IA existente aí hoje, que a gente já tem hoje? Boa pergunta, Raquel Gomes. Como é a geração do meu filho com AI? Como você acha que vai ser? Como vai ser? Como é? Porque já existe. Pode ser hoje. como vai ser, Deixa eu exato. interagir já. Como é, né? Da mesma maneira que você lembra lá o que não sabia, o tio que não sabia mexer no videocassete, você sabia, né? Depois ele teve que aprender a usar. Vai ser normal. Vai ter que aprender a usar, porque senão não assiste o filme. O meu pai mandava todo mundo sair do celular na hora do jantar, não sei o quê, que coisa mais horrível, não larga o celular. Hoje é ele que está lá no WhatsApp lá. Ah, você viu não sei o quê no Facebook e tal? Eu falei, pai, não tenho tempo para isso, não sou aposentado. Então, como é o momento dele, o meu filho já usa devices. Ele tem 2 anos e fez 2 anos e 11 meses. Ele usa devices. Legal. Ele sabe trabalhar, ele tem o iPad dele. Ele sabe operar, ele sabe o que é o Bluetooth, ele sabe o que é um AI, ele sabe o que é um avatar. Eu criei um avatar que é um robô. E ele sabe que aquele robô, aquela voz sou eu. Ele sabe aprimorar. Vocês podem verificar que as crianças de hoje, com pouca idade, 2, 3 anos de idade, elas operam device. Você não explica nada. Dá um iPad, dá um telefone, elas operam. Eu vi uma criancinha de 2 anos chegando pro pai dele. Ai, não tem internet. Como é dessa maneira. Então, o AI já está dentro da vida das pessoas. Tem gerações que não vão aprender a dirigir. Elas se baseiam em quê? Em AI. Ela usa o quê? Ela usa aplicativo que tem o quê? Um sistema de predição. AI é predição, né? Que tem um sistema de predição que diz quanto tempo ele pode chegar e quanto ele vai gastar para chegar num determinado ponto e com a rota. Isso é AI. Está sendo utilizado há muito tempo. Como vai ser a geração do meu filho com AI? Eu espero que os robôs custem muito barato, porque eu vou ter que comprar, que os carros autônomos eles funcionem com energia solar e as baterias não tenham que se trocar a cada 5 anos, porque custa mais caro que o carro, mas as gerações já estão usando AI há muito tempo. O seu Waze, o seu Netflix é AI, o Amazon, quando você vai comprar um livro, o seu Uber que você usa, o seu software de comprar supermercado, isso já tudo é AI. O nosso podcast que é digital e não precisa de estar fisicamente no mesmo espaço. Você vai entrar num prédio lá, você mete tua cara, ele abre lá para você, isso é visão computacional. Então, o mundo da AI ela já existe há muito tempo. O que vai acontecer é o quê?
as máquinas vão ficar cada vez mais baratas. Quem diria que uma máquina dessa... Outro dia, né, um iPhone. Eu tenho um amigo fotógrafo, e ele cobra uma grana para tirar fotos, ele tem uma 5D. Aí ele, não, que acabou meu cartão e tal. Eu falei, deixa que eu faço com o meu celular. Ele olhou e falou, que isso, cara? Essa filmagem é do teu celular? Eu falei, que celular é esse? Eu falei, o iPhone 14 Pro Max, não é nem um 15, que tem mais câmera ali. Cara, é melhor que a minha câmera 5D. Então... Caralho. É tecnologia. Quanto que ele pagou numa câmera 5D? É que eles Caro. intercambiam muita lente e tal. Você não pode falar só o corpo, entendeu? O kit dele mas completo, o todo. que ele vai fazer uma coisa mais técnica, vai ter um nível muito mais alto. Só que tem que ser um fotógrafo profissional que nem ele. A câmera do iPhone você pega, mete lá, pum, ela mesmo já dá autofoco e tal. Você capta, você não tem que fazer nada. Então, quando que a gente imaginou isso? Não, é engraçado você falar, porque outro dia eu fui tirar foto de um texto pro meu filho, né, da escola dele, e de repente a foto já começou lá, quer extrair o texto da foto? Meu, ele extraiu o texto todinho. Eu falei, meu, genial. Extrai sozinho. Então, como é que vai ser? Vai ser uma evolução como outra qualquer, né? A gente... Ele vai ser natural perguntar para IA se tiver dúvida, né? Do filho, não tem o que dizer. Não, criaram a pedra polida, lascada. O cara da pedra polida falou que a lascada não ia funcionar. Inventaram o fogo. Os caras falam, não, fogo não vai queimar. Né? Aí inventaram a máquina a vapor. Não, vapor é vapor, ele não existe. Inventaram a eletricidade. Não, isso aí é magia. Inventaram o computador. Não, jamais uma máquina vai conseguir fazer cálculo mais rápido que o ser humano. E hoje a inteligência artificial, isso já está previsto há muito tempo. A gente só está popularizando porque as máquinas são baratas, né? O Garimp 4 aqui, que está assistindo a gente pela Twitch, está perguntando aqui, você acha que a IA pode deixar a humanidade muito dependente? Eu acho que a humanidade já é dependente há muito tempo já. Eu acho que não é a AI que deixa a humanidade dependente, é a sociedade. Meu filho, por exemplo, ele é criado de uma maneira independente. Pai, não sei o quê, vai procurar. Não sei o quê, que não esteja ouvindo meu irmão aqui agora, tal, mas meus sobrinhos, por exemplo, que já estão, tem uns que são até formados, eu chego e falo assim, escuta, você pediu para pegar o negócio, sua mãe vai vir aqui? Não, ela não vai. Eu falei, então quem que vai guardar os negócios aqui? Porque eu que não vou guardar. Meu filho de 2 anos guarda, você não guarda? Né? O que nós vamos comer? Eu falei, não sei, você não olhou a geladeira? Entendeu? Então tem gerações aí de gente de 35 anos de idade que é dependente. Sim. Não, quem que vai arrumar um emprego para mim? Tem homem de 50 anos que é dependente, o cara, eu tô lascado. Eu falei, você tá lascado com 50 anos, cara, eu tô com 58, você não guardou dinheiro? Não, eu preciso arrumar um emprego. Cara, você fez o currículo, você faz o currículo para mim? Não, então eu imprimo, ele entrega onde? Eu falei, cara, que mundo você vive, rapaz? Entendeu? Isso é dependência, isso é dependência. Exatamente. Isso é dependência. Agora, você aprender a utilizar os devices, eu chamo de produtividade. Não é? Se você vai a pé, quanto tempo você demora? X. Se você vai de bicicleta, X dividido por Y. Não é? Se você vai de carro, X dividido por Y dividido por Z. Se você vai de avião, X dividido por Y dividido por Z dividido por delta. Cara, quanto mais recursos você tem, mais produtividade você vai ter. Então, isso aí. Numa linha geral, seria isso, entendeu? Que eu diria. Muito dependente é o ser humano. Né? As máquinas não têm dependência de ninguém. Eu comprei um carro, não ando mais a pé. Não, você pode ficar gordo. Mas tudo bem, o médico vai fazer você voltar a fazer exercício, porque na hora que vê aquele indicador lá em cima, que você está acabado com 30 anos, e o tiozinho de 58, que nem eu, tem mais do dobro de testosterona que o cara de 30, aí ele vai para academia, né, Silvestre? É isso aí. Eu voltei para academia. Deixou de ser dependente do carro, então exatamente. Vamos andar, vamos correr. A gente está chegando no final aqui. Por mim, eu ficaria conversando com você aqui 3, 4 horas. Eu sei que tem assunto, tem tempo, é muito gostoso falar com você. Mas a gente vai voltar. A gente vai fazer uma segunda volta aí. Então, vamos as combinar para o segundo. São essa, AGI, tá? E o blockchain, olhando esses agentes para garantir que esses agentes são verdadeiros, para que a máquina não fique gerando agentes à toa e você trabalhe com agentes fake. Quem desenvolve isso é a SingularityNet. Eu estou com eles trabalhando, já tem uns meses. Eles criaram o conceito de AGI controlado por blockchain. Só para concluir a tua pergunta. Que top. Tá, muito obrigado. Obrigado, Percival, pelo seu tempo. A gente vai voltar aí no segundo semestre, vou falar com você de novo para
para a gente continuar o nosso papo, falar mais sobre blockchain, tá nesse universo de Podemos falar. A gente foca nisso. Mas foi muito bom, muito obrigado mesmo pelo seu Isso, tempo, pelo seu precioso, pelo ensinamento que você trouxe aqui para a gente. E é isso aí. Isso. Obrigado mesmo. Professor, com perguntas eu ia até da galera, pedir, professor. Faz material, pô. Pode falar. Isso, eu ia pedir até, professor, se tiver um contato seu que você queira disponibilizar para o pessoal que tiver dúvidas ou até contatos profissionais, né? Pode sim. Eu vou deixar o meu, se procurar o meu LinkedIn lá, ó, vai estar assim, ó. Festival Ballester. Tem um acento aqui, ó, compara-se. Ballester. Procura lá, me acha no meu LinkedIn, e aí eu vou passar o WhatsApp, essas coisas, porque eu não olho mesmo. O LinkedIn eu olho umas 2 vezes por dia, com certeza. E aí, quando eu chegar num nível um pouco mais profundo, às vezes acontece de um podcast se tornar um grupo de estudo, tá? Aí eu ajudo a galera a montar o grupo de estudo e tal. Cara, o Silvestre sabe onde me encontrar. Inclusive, o cara é alto. É isso aí. É careca. Ele tem mais de 2 metros. Ele encontra eu no alto, assim, ó. Pega por cima, assim. Não, tamo junto, professor, porque a gente também é baixinho. A gente só tem cabelo diferente dele. Nada contra o professor. Meus amigos pigmeus aí. Mas eles são mais jovens também, viu? Cuidado, que sempre o ser humano tem uma vantagem um sobre o outro, né? Um pode ter experiência, o outro pode ter a beleza da juventude, né? O outro pode ter se eu tivesse um terço da sabedoria que você tem, professor, já estava feliz já. Professor, eu costumo dizer que as pessoas são carecas, elas sabem tanto que perdem o cabelo. Eu ainda sou jovem. Ou sabe pouco, né? Porque pensa tanto que fritou tudo e aí... Fritou tudo. Bom, pessoal, eu quero agradecer vocês aí também e vamos se falando. Qualquer coisa a gente marca mais um aí. Foi um prazer. Muito prazer. Espero ter ajudado aí. Ajudou muito. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal da live. Tchau, tchau. Agradecer aí o pessoal da live, né, que tá aí, acompanhou a gente até esse momento. O professor teve que ele tem um compromisso dele ali das 9h30 dele. E a gente vai disponibilizar o áudio, né, dessa conversa super agradável, super gostosa aí nos nossos canais podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music e no próprio YouTube. E obrigado para vocês que acompanharam a gente no Facebook, no LinkedIn, na Twitch, pelas perguntas que vocês fizeram. Obrigado aí, pessoal, que acompanhou a gente no Instagram e no YouTube também. Muito obrigado, pessoal. Uma ótima noite a todos e vamos lá, primitivos. Vamos em frente, valeu, pessoal. Semana que vem a gente está aí 8 horas ativo, com um novo convidado, trazendo mais informação, mais conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Sinto-se à vontade de fazer perguntas. Foi muito bacana. Obrigado. Um abraço, pessoal.